A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, que atingiu todos os continentes. Porém, não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo inteiro, principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo impacto direto nos países que participavam desse conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do mundo e causando a morte de 35 mil brasileiros. O vírus da gripe espanhola tinha a capacidade de afetar vários sistemas do organismo humano, como o respiratório, nervoso, digestivo, renal e até mesmo o circulatório. Os sintomas mais comuns são dores musculares e nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação da laringe, faringe, traqueia e brônquios, pneumonia, dor abdominal, aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, aumento de proteína na urina e nefrite, que é a inflamação dos rins. Após algumas horas de surgimento dos sintomas, os pacientes que apresentam o vírus da gripe espanhola podem apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramentos pelo nariz e orelhas. A população demonstrou medo e preocupação com as possíveis medidas a serem tomadas pelos órgãos responsáveis pela saúde pública. Prevaleceu a opinião de que havia muita fanfarra por causa de uma doença comum. As taxas de mortalidade, o rápido período de incubação e o altíssimo número de mortes foram alguns dos fatores que tornaram a gripe espanhola um evento caótico em todos os sentidos. A epidemia só fez irromper uma fúria acumulada durante anos contra as instituições de saúde em geral. Então havia muita confusão nas ruas porque todos queriam uma explicação para a inércia do governo. Estima-se que a pandemia tenha contagiado algo em torno de 500 milhões de pessoas, sendo considerada pelo menos 4 vezes mais letal do que a própria Primeira Guerra Mundial. O número de mortes poderia ter chegado até 50 ou 100 milhões de pessoas no mundo todo. É importante levar em conta que a gripe espanhola teve um impacto negativo nos níveis de atividade econômica, emprego e renda nos países europeus e nos Estados Unidos. Outro ponto a destacar é que o mercado de ações foi pouco afetado pelo surto de gripe espanhola, pois a guerra já havia reduzido o comércio exterior e rompido cadeias produtivas globais por um longo período de tempo. Os médicos não sabiam um tratamento eficiente para a gripe espanhola, já que era uma doença nova e a medicina não possuía avanços suficientes naquela época. Portanto, os médicos receitavam aspirina, que o paciente permanecesse em repouso e continuasse com sua alimentação e hidratação. Aos poucos, alguns pacientes mostravam sinais de melhora, dependendo quase que exclusivamente de seu sistema imunológico. O vírus responsável pela gripe espanhola só foi conhecido na década de 1930. Mesmo assim, a tarefa de produzir medicamentos contra este vírus permaneceu difícil, dada sua alta capacidade de mutação. A primeira vacina contra a gripe espanhola foi fabricada somente em 1944. O vírus causador tem apenas uma espécie, o influenza vírus A. As aves aquáticas selvagens são os hospedeiros naturais de uma grande diversidade de vírus de gripe A. Ocasionalmente, estes vírus são transmitidos para outras espécies e podem dar origem a surtos em aves de criação ou desencadear pandemias de gripe humana. Os vírus do tipo A correspondem aos patógenos mais virulentos entre os 3 tipos de vírus da gripe e estão na origem das formas mais graves da doença.